Vamos chamar para cá Felipe Coutinho. Muito boa tarde, vice-presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras. Felipe Coutinho, você está mudo, só para te avisar. Muito boa tarde, Felipe. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Renzo. Um prazer estar aqui com você e com o público de vocês também. Prazer é todo nosso, Felipe. Obrigado por estar aqui participando do programa com a gente. Felipe, acho que é obrigatório, vamos tirar esse assunto da frente, que eu acho que não tem como não conversar sobre isso. Exploração de petróleo na Foz do Amazonas. Como é que vocês, engenheiros da Petrobras, se posicionam em relação a isso? Por favor. Bom, primeiro eu preciso entender, né, o que significa o que está sendo discutido, né? O IBAMA acabou de negar a permissão, né, para que a Petrobras procure petróleo nessa região, né, nessa fronteira exploratória, quer dizer, uma nova região em que a Petrobras pretende buscar o petróleo, né? Na verdade, a Petrobras ela adquiriu esse direito junto à ANP, então ela, num desses leilões que a ANP faz, né, então ela tem, inclusive, essa obrigação junto à ANP, uma vez que você adquire esse direito, você vai completando as etapas, né, desde a procura até as etapas subsequentes, até a produção do petróleo propriamente dito, né? E essa fase que está agora é a fase em que você procura avaliar a comercialidade, né? Se é comercial, se é comercializável, né? Se é viável economicamente, ou se não é viável economicamente a exploração nessa região, né? Então, o que está em jogo, o que está sendo discutido, né, são postos exploratórios para avaliar a viabilidade comercial desses hidrocarbonetos na bacia que se chama Foz do Amazonas, né? Ela é integrante da chamada margem equatorial brasileira, né, que vai desde o Amapá até o Rio Grande do Norte, né? O que acontece? Esse poço, ele, só para que todo mundo tenha a ideia do que é isso, ele situa, né, a 160 quilômetros da costa do Amapá, né? E esse, quer dizer, não tá próximo à região amazônica, né, nem nada disso, né? Inclusive, já foi feita modelagem de se eventualmente nessa busca nesse poço exploratório acontecesse algum tipo de vazamento, que é algo raro, né? Considerando a história da Petrobras, que já furou mais de 1.000 poços exploratórios na sua história, desde a década de 60 até hoje, né? Os casos em que existe vazamento são raríssimos e os volumes vazados são relativamente pequenos quando acontecem, né? E nesse caso, né, foi feito inclusive estudo de modelagem, né, de dispersão de um hipotético vazamento, né? Esse vazamento a 160 quilômetros da costa, ele não iria na direção do continente, vamos dizer assim, ele ficaria em alto mar por conta das correntes na região. Então a gente acredita que a Petrobras deve ter o direito a procurar o petróleo em qualquer região do Brasil em que exista potencial para se produzir o petróleo, né? E essa questão junto ao IBAMA precisa ser resolvida. A gente acredita que esse impedimento ele vai contra o interesse nacional e o interesse da Petrobras e o interesse dos brasileiros de uma forma geral. Vamos continuar nisso, porque eu acho que a gente vai falar também sobre a PPI, a paridade internacional de preços, mas eu gostaria de explorar bem esse assunto. Você e seus companheiros, eu acho que vocês, engenheiros, vocês da Petrobras são os melhores do mundo em termos de exploração de petróleo em águas profundas. É isso mesmo? Eu li isso em algum lugar, gostaria de saber se é isso. A Petrobras é reconhecida, né, internacionalmente, já recebeu diversos prêmios da indústria mundial aí do petróleo, né, nessa área de exploração de petróleo em águas profundas, né? O Brasil ele precisou ir para o petróleo nessas condições, porque o Brasil não encontrou volumes significativos economicamente viáveis no seu território continental, teve que ir para as bacias sedimentares ao longo da costa brasileira e inicialmente em águas rasas e depois em águas cada vez mais profundas, né, e sempre na vanguarda, quer dizer, à frente de toda a indústria mundial nesse segmento aí de conhecimento e aplicação de tecnologias, né? E foi tendo sucesso, né? O Brasil foi produzindo cada vez maiores volumes em petróleo nessas condições, né?
e alcançou a autossuficiência na produção do petróleo, especialmente por conta de petróleo encontrado em regiões submarinas de alta profundidade, mas recentemente indo além da camada de sal, encontrando o petróleo chamado do pré-sal, né? Então, na verdade, quer dizer, é um reconhecimento que é internacional, quer dizer, é algo que é uma unanimidade internacional de reconhecer a Petrobras como uma empresa que tem conhecimento tecnológico, tem experiência operacional de aplicação dessas tecnologias e, ao encontrar os problemas, os desafios tecnológicos, tem sido bem sucedida em resolvê-los. Inclusive, as questões também relacionadas à saúde, à segurança, ao meio ambiente, também têm tido resultados assim, elogiáveis e reconhecidos, né? Você está sendo modesto, na verdade, porque a Petrobras não é uma abstração. A Petrobras é feita por engenheiros como você, e eu tenho certeza que você e seus companheiros são responsáveis por essa excelência na questão da extração de petróleo. Mas vamos voltar a duas coisas que você colocou. Você falou da viabilidade econômica. Nós sabemos que quanto mais profundo a prospecção de petróleo, mais cara ela se torna. Imagino que sim, porque você precisa de uma prospecção próxima da camada do pré-sal, enfim, tudo isso. Me parece que a retirada desse petróleo, dessas camadas profundas, ela só é viável quando o petróleo está numa determinada faixa de preço. Como ele é uma commodity que oscila muito ao longo do tempo, existe a possibilidade daquilo que é viável hoje se tornar inviável amanhã, se, digamos, a OPEP tomar a decisão de não dar o mercado de petróleo? Como é que funciona isso? Certamente, quer dizer, a viabilidade econômica, né, um dos fatores que determina a viabilidade econômica de uma determinada condição exploratória de produção é o preço do petróleo. É uma das variáveis que influencia, sem dúvida. Quer dizer, quando você tem preços maiores, você viabiliza a produção de maiores volumes de petróleo em regiões e em condições que antes, com preços relativamente mais baixos, essa viabilidade não era possível, né? Assim como também existem outros fatores, né, como o próprio desenvolvimento tecnológico, né, os volumes e as condições eles são produzidos, quer dizer, as vazões, né, em que você tem de produção em determinada região, em determinado reservatório, né, quanto maior a vazão por poço produzida também, melhor a economicidade do investimento, né? Então, são diversos fatores que, combinados, levam a uma avaliação da economicidade. Outro fator também, né, é a própria taxa de juros, né? Quanto mais baixa a taxa de juros, quer dizer, quanto menor o custo de capital das empresas, também maior a viabilidade dos seus negócios de uma maneira geral e dos negócios do petróleo de uma forma particular. Não, isso que você falou é importante, porque isso afeta não a Petrobras. O cara que tem uma loja de componente de computador, fulano que vende brinquedo, quer dizer, qualquer atividade, quando vai competir com juros de 13,5% ao ano, acho que nem tráfico de drogas consegue competir com você deixar o dinheiro parado no banco com essa taxa de juros que é a maior do mundo, vamos lembrar. Eu acho que provocou um choque muito grande na população em geral, na população leiga como eu, e mesmo nos ecologistas, que acho que tem um papel importante ao fazer pressão, ao fazer exigências. Se não me engano, talvez tenha sido o maior acidente com o petróleo submarino. Se não me engano, me corrija se eu estiver errado, Felipe, da British Petroleum, da BP, no Golfo do México. Daí as pessoas têm aquelas imagens das pessoas limpando aquelas aves cobertas de petróleo, etc. Vale a pena dizer que não só a Petrobras nunca teve nada parecido com aquilo, como também, pela distância que você está da costa, esse tipo de problema não não aconteceria caso essa prospecção seja positiva. Temos que lembrar que uma prospecção é uma aposta, pode haver ou não petróleo lá em condições de ser retirado em quantidade suficiente. Conta um pouquinho isso para a gente, por favor. Exatamente, quer dizer, toda atividade industrial, né, você precisa avaliar os riscos da atividade industrial. Então, não existe atividade industrial que seja isenta de riscos, né? A questão é como você administra os riscos, né?
O que acontece com as multinacionais de capital privado, com ações negociadas em bolsa e controladas pelo sistema financeiro internacional, né? Elas têm características, né, que elas foram mudando ao longo do tempo, né? Porque antes elas eram empresas, praticamente empresas puro sangue industriais, né? A partir do momento que os capitais financeiros foram controlando cada vez maiores fatias do seu capital acionário, foram tendo cada vez mais relevância na direção dessas companhias, né? Você começou a colocar metas de cada vez menor prazo, né? Então, o que é uma característica do capital financeiro? O capital financeiro ele tem objetivos basicamente trimestrais, né? Então, você busca resultados trimestrais de maximização de capital. E quais são os objetivos do capital financeiro, né? Basicamente, é se acumular através, basicamente, do recebimento de dividendos ou da valorização do capital acionário negociado em bolsa, né? Para fazer isso, as empresas minimizam os seus investimentos, né? Colocam seus investimentos em valores cada vez menores, né? E muitas vezes recompram as próprias ações, né? Reduzindo o número de ações negociadas em bolsa para que cada ação valha mais. E esses objetivos do capital financeiro muitas vezes estão em contradição com as condições de segurança que essas empresas precisam ter, e ainda mais em ambientes cada vez mais, vamos dizer assim, desafiadores e mais difíceis, porque o petróleo barato de ser produzido, ele já foi alcançado, já foi produzido, quer dizer, aquele petróleo que é fácil, né, que praticamente aflora da Terra em algumas regiões do planeta, né, esse petróleo já foi primeiramente encontrado, produzido, esgotado, né, e você precisa ir cada vez mais em condições difíceis de encontrar esse petróleo, então fazendo investimentos maiores e correndo maiores riscos. Mas quando essa indústria ela é controlada por um capital financeiro que tem objetivos de curtíssimo prazo, muitas vezes você deixa de considerar os cuidados que você precisa ter com a questão da segurança. Então, basicamente, a forma como essas empresas atuam é uma forma que é muito mais arriscada do que a forma como uma empresa como a Petrobras, que é uma empresa controlada pelo Estado Nacional, e outras empresas estatais, que, aliás, são as mais importantes do mundo hoje. Quer dizer, você tem, das 25 maiores empresas de petróleo, 19 são estatais, e das 5 maiores empresas de petróleo do mundo, 4 são estatais, né? E num movimento de aumento da participação relativa, tanto na reserva, produção, comercialização, agregação de valor ao petróleo, as empresas estatais de petróleo estão cada vez mais importantes, né? E as empresas privadas, controladas pelo sistema financeiro, cada vez menos importantes relativamente, né? Então, você não vê, quer dizer, a mesma lógica de gestão, quer dizer, maximizar resultado de curto prazo não é algo típico de empresa estatal do petróleo, né? Isso, inclusive, está em contradição com as políticas que vêm sendo adotadas pela própria direção da Petrobras a partir de 2021, 2022 e agora no primeiro trimestre de 2023, que é uma distribuição de dividendos desproporcional e insustentável, né? Então, esse tipo de prática, que é uma prática recente da direção da Petrobras, não é uma prática condizente com o histórico da Petrobras e com o histórico de qualquer empresa estatal que tem uma outra lógica de funcionamento que não é simplesmente maximizar o resultado de curto prazo em detrimento do futuro, né, que é o que a Petrobras vem fazendo recentemente, que eu espero que deixe de fazer o mais rápido possível. Ou seja, o que a gente está dizendo muito claramente é o seguinte: uma empresa controlada pelo Estado, ela pode pensar no longo prazo e pode pensar em medidas de segurança, porque ela não está sendo cobrada por acionistas como as empresas privadas, em gerar lucro, reduzindo as medidas de segurança e tentando baratear os sistemas de exploração de petróleo. É isso? Tentar baratear, todas as empresas tentam baratear. Agora, a que custo, né? Quer dizer, a responsabilidade ao fazer isso, quer dizer, o compromisso com a sociedade, o compromisso com o país, o compromisso com o futuro da própria empresa, né? Porque o capital financeiro, ao colocar esse tipo de meta nas empresas de petróleo, quer dizer, eles não têm compromisso em continuar nesse segmento de negócio, eles não têm compromisso em continuar na própria empresa que naquele momento ele está ali adotando medidas e dando uma determinada direção. Se aquela empresa que está sendo influenciada pelo capital financeiro no futuro ela deixa de ser viável, simplesmente o capital financeiro ele sai, vende aquelas ações e vai comprar ações de outra empresa que ele julgue mais, assim,
mais promissora para atingir seus objetivos de acumulação de curto prazo. Então, não existe uma preocupação com a sustentabilidade, tanto empresarial quanto qualquer outro tipo de sustentabilidade. É um capital de natureza parasitária, né? E que ele coloca em risco a própria existência das empresas. Inclusive, esse fato é um fato que ele é comprovável, né? Se você analisa essa redução da importância relativa das empresas de petróleo, de capital privado, controladas pelo sistema financeiro. Elas já foram extremamente importantes no passado, elas dominavam o mercado, dominavam as reservas, estavam na fronteira tecnológica, tinham as principais tecnologias, né, e tudo isso elas foram perdendo justamente por conta do predomínio do capital financeiro parasitário, né, e determinando as suas direções. Então, hoje, as principais companhias são estatais justamente porque elas têm uma outra visão, outros compromissos, outros objetivos. E a Petrobras precisa fazer é voltar a ter objetivos de natureza de uma empresa estatal de petróleo, verticalizada, nacionalizada, com objetivos de mais largo prazo, compromisso com o investimento no país, compromisso com o conteúdo nacional, e tantos outros compromissos que caracterizam aí uma empresa estatal e que a Petrobras também desempenhou essa função desde a sua criação. Eu acho que essa tua colocação é importantíssima e a gente tem que reforçar isso. Esse capital parasitário, ele não tem compromisso com a área de petróleo, ou com a área de energia, ou com a área de proteína animal. Ele vai para onde está dando mais lucro. E ele não está interessado efetivamente se a Petrobras tem algum futuro daqui a 10 anos. Ele vai buscar os mercados que sejam mais lucrativos. Nesse momento, excepcionalmente, o petróleo está lucrativo, ele vai. Da mesma forma como ele entra, ele sai, e sem o menor compromisso, quer dizer, ele pode deixar vocês na mão a qualquer momento. Então, efetivamente, uma maior participação do Estado garante políticas de longo prazo, de médio e de longo prazo, que, obviamente, o capital parasitário, como você chamou, não terá. Isso é muito importante. Você chegou a ler o relatório do IBAMA. O IBAMA me parece que agora está se comprometendo a rever o relatório. Você leu o relatório do IBAMA? Quais são os pontos e quais são as respostas que vocês têm ao IBAMA, por exemplo? Assim, eu não li o relatório em pormenores, eu li assim, estudos, inclusive, de geólogos, né, debatendo os pontos que estavam sendo colocados, quer dizer, e não apenas os pontos que são colocados pelo IBAMA, mas os pontos que estão sendo aí repercutidos na mídia, né, de quais seriam os motivos, né, que, assim, aqueles representantes, né, de entidades ditas ambientais, né, quais são os pontos que eles têm colocado, né. Então, basicamente, o que a gente vê é essa questão da pretensa ou possível contaminação em caso de vazamento, que aí já foi o primeiro ponto que eu coloquei, quer dizer, pela distância do poço exploratório em relação ao continente, isso daí não aconteceria. Inclusive, existem estudos de modelos, né, que demonstram que a tendência é que pelas correntes, né, marinhas isso daí não aconteceria, quer dizer, não existe risco de num eventual vazamento isso chegasse, vamos dizer assim, ao continente, né? Outra questão que também tem sido colocada com relação a recifes do Foz do Rio Amazonas, né? Que essas ONGs aí têm ditas que existem recifes que têm muito valor. Isso daí também há muitos questionamentos com relação a isso, né? O que se diz é que, na verdade, são bancos, né, de algas vermelhas, né? Com idade aí de 15 a 20 anos, o que 20 mil anos, quer dizer, então são assim um conjunto de algas, né, que fossilizadas ali, que isso não tem um valor assim ecológico tão grande quanto se alardeia, né? Então, e não existem corais, né, em águas profundas, turvas e escuras entre o Amapá e o Maranhão. Então, quer dizer, a questão dos corais também é um argumento que não se sustenta diante aí de avaliação de diversos especialistas, né? E, além disso, quer dizer, o principal é que a Petrobras tem muita experiência, quer dizer, ao longo da década de 60 até hoje, a Petrobras já perfurou mais de 1.000 poços de produção, né, e onde não houve nenhum vazamento significativo, né? Então, esses são os nossos, vamos dizer assim, contra-argumentos daqueles que pretendem, vamos dizer assim, congelar o desenvolvimento nacional, impedir o desenvolvimento nacional, instrumentalizando, né,
instrumentalizando uma causa que é cara para todos nós. Quer dizer, quem vai ser contra a defesa do meio ambiente? Todo mundo vai ser a favor. A questão é que esse assunto, né, defesa do meio ambiente, tem sido instrumentalizado, né, em favor de interesses que não são nacionais, em favor de interesses que não são do desenvolvimento, em favor do interesse que não é de você promover uma melhor condição de vida para 220 milhões de brasileiros, quer dizer, inclusive para pessoas que teriam grandes oportunidades ou maiores oportunidades caso essa fronteira exploratória ela fosse viável e desenvolvida, né? Então, essas regiões poderiam ter acesso a melhores condições de desenvolvimento, de crescimento econômico, né? Como, aliás, as regiões ali fronteiriças, né, da Guiana Inglesa e do Suriname, né, já vêm experimentando por conta do desenvolvimento de reservatórios que têm condições muito parecidas com o que a Petrobras pretende avaliar nessa margem equatorial. Então, o que se pretende negar é que, ou não ver, né, é que existe relação entre o consumo de energia per capita e o desenvolvimento humano. Existe relação entre o aumento do consumo de energia e o crescimento econômico. Então, você congelar o consumo de energia per capita e a produção de energia e o crescimento econômico brasileiro não tem nada a ver com defesa do meio ambiente. Isso daí, na verdade, é assim, uma postura que, na verdade, tem um caráter, inclusive, de genocida, quer dizer, é um caráter que impede que as pessoas tenham condições dignas de vida. Quer dizer, o Brasil tem 220 milhões de pessoas, né, que precisam, para ter uma vida digna, consumir muito mais energia, né, e essa energia vinda dos recursos brasileiros ela é muito mais viável. Quer dizer, a energia que faz o desenvolvimento viável é uma energia que tem que ser a mais barata possível, uma energia que tem que ser confiável, uma energia que a gente não possa depender de terceiros, muito menos de outros países, é uma energia que tem que ser produzida soberanamente e seja colocada em favor do nosso desenvolvimento, segundo o planejamento também de caráter nacional, né? Então, os grupos que pretendem negar essa situação e essa realidade podem estar fazendo isso de uma forma consciente ou inconsciente, mas eles não estão agindo em favor da preservação do interesse nacional com responsabilidade tanto social quanto ecológica. Eu li muito superficialmente o relatório e também, se lesse em profundidade, não adiantaria nada, porque eu não sou especialista, então a minha leitura é de leigo. Agora, tem outros dois pontos que eu gostaria que você explorasse, que é o seguinte: me parece que o aeroporto mais próximo teria um sobreuso para o qual ele não foi planejado. Isso aumentaria a pegada de carbono próximo a áreas indígenas. E um outro argumento, não sei se isso é correto, por favor, me corrija quando eu falar alguma bobagem. Um outro argumento é que o combustível fóssil, bom, isso é um argumento que a gente ouve há 100 anos, mas de qualquer forma somos obrigados a passar por isso. O combustível fóssil está em extinção, vem aí os carros elétricos, vem aí energia eólica, vem aí energia solar, e que, portanto, perder tempo com uma energia que é declinante, entre aspas, por favor, vamos guardar isso, seria inútil, porque as novas fontes de energia e o grande poder do Brasil está em exploração de energias alternativas. Explica para a gente o ponto de vista técnico a respeito disso, porque eu não estou dizendo que esses argumentos não tenham validade, mas, de qualquer forma, é bom a gente falar com um engenheiro como você, que dê uma visão mais profissional sobre esse tema, sobre o qual eu não consigo formar opinião por falta de conhecimento. Sim, essa questão do aeroporto, questão de fluxo de aeronaves, esse tipo de coisa, isso daí é irrelevante perto da quantidade de aviões e de aeronaves que circulam pelo Brasil e pelo mundo. Quer dizer, você consegue desenvolver uma região dessa, claro que vai aumentar em relação ao que tem hoje, porque hoje praticamente você não deve ter praticamente nada. Quer dizer, é uma região que tem um desenvolvimento muito baixo e que você praticamente não tem nenhuma atividade que é derivada do desenvolvimento econômico. Então, pode haver uma diferença muito grande em relação ao que tem hoje, mas por quê? Porque a diferença relativa é grande, porque o atual é praticamente nulo, né? Então, certamente, isso daí esse argumento não se sustenta, né? Agora, com relação a esse assunto, né? Eu escrevi vários artigos já sobre isso, né? Não existe nenhum organismo, nenhuma instituição, nenhuma agência que seja reconhecida internacionalmente que projete que o petróleo, o gás natural e até o próprio carvão perca importância
relativa de uma forma significativa nas próximas décadas. Quer dizer, as próximas décadas, eu digo, é 50, 60, 70 anos. Quando você analisa relatórios de instituições, né, mesmo que você tenha crítica a essas instituições, tem umas que acertam mais, outras acertam menos, né? A gente mesmo tem críticas a várias instituições aí ligadas ao OCDE, são ligadas aos países ricos e muitas vezes tem um viés, né, que não é estritamente técnico, né? Tem um viés aí de natureza geopolítica, de interesse geopolítico que estão em jogo, mas assim, mesmo essas instituições, né, a Agência Internacional de Energia e tantas outras, não projetam que o petróleo e o gás vão perder importância relativa nas próximas décadas, aí, 50, 60, 70 anos. Quer dizer, o petróleo, as energias de origem fóssil hoje representam aí 85% do consumo da energia primária mundial vem dos fósseis. Quer dizer, então, petróleo, carvão, gás natural, somados representam aí alguma coisa da ordem de 85%. Essas energias potencialmente renováveis, por que eu chamo potencialmente renováveis? Porque elas também dependem dos fósseis. Então, uma energia eólica, né, para você produzir as turbinas eólicas, né, você precisa ali componentes metálicos que estão na natureza, mas eles não são abundantes na natureza, eles estão em minerais, né? Então eles estão pouco concentrados em alguns minerais, e para que eles sejam encontrados, processados, produzidos, todas as consequências ambientais que a extração mineral gera, para que isso seja feito, isso é feito com que energia? Isso não é feito com energia eólica. Para que essas turbinas sejam mantidas, sejam substituídas de tempo em tempo. Né? As baterias, para que essas baterias sejam produzidas, todos os componentes dessas baterias também são produzidos através das energias de origem fóssil, não são produzidos através das energias de painéis fotovoltaicos. Um painel fotovoltaico contém ali dezenas de metais que precisam ser minerados, produzidos, e isso é feito com energia de origem fóssil. Né? Então, por isso que são apenas potencialmente renováveis, porque se você tira o petróleo, o gás e o carvão, você não consegue produzir nem manter os meios através dos quais essas energias aí potencialmente renováveis são produzidas. Né? Além do mais, elas são relativamente caras, né? Elas não são confiáveis porque elas são intermitentes. Então, cada vez que você coloca uma energia eólica ou uma energia fotovoltaica, você precisa ter um complemento de energia que seja firme, porque se tem sol, tem energia. Se não tem sol, não tem energia. Então, como é que fica nos períodos em que a incidência solar é menor? É claro que vai ter que entrar uma energia que seja firme, sendo produzida de uma fonte primária mais confiável, e essas são as fósseis, por exemplo. Né? Com relação à eólica, a mesma coisa, se tem vento, se não tem vento. Né? Então, essa intermitência ela precisa ser compensada por uma energia confiável. A energia que faz um país se desenvolver é uma energia que tem que ser essencialmente barata, ela tem que ser o mais abundante possível e ela tem que ser confiável. Você não consegue desenvolver um país que tem um consumo tão baixo de energia como o Brasil. O consumo de energia brasileiro, per capita, ele é um consumo que eu considero ridículo. Né? A gente deveria aumentar o nosso consumo de energia em pelo menos 5 vezes, para ter um padrão de desenvolvimento, de crescimento, um padrão de dignidade europeu, o europeu ocidental, ou da América do Norte, ou da própria Oceania. Teria que multiplicar por 5. Então, significa consumir por dia alguma coisa da ordem de 10 milhões de barris de petróleo por dia. Estou falando só de petróleo, não petróleo e gás natural. Essas energias potencialmente renováveis, elas entram de uma forma complementar. Você não consegue colocá-las de uma forma que elas ganhem, assim, sejam as principais e substituam as outras justamente por essas características que elas têm. Primeiro, elas são dependentes dos fósseis para serem produzidas e mantidas. Depois, são relativamente caras. E, por último, não são confiáveis. Elas podem entrar marginalmente, têm entrado marginalmente. Não são representativas, não são grandes quantidades, né, de energia, tanto na matriz energética nacional quanto internacional. O Brasil já tem uma vantagem muito grande, né, em relação aos outros países do mundo, né, que já tem uma matriz energética relativamente limpa, justamente pela participação das hidrelétricas, então da fonte primária das hidrelétricas. Então, se comparar o Brasil com os principais países desenvolvidos do mundo, o Brasil já está muito à frente. Então, o Brasil não deve aceitar consumir cada vez mais energias de pior qualidade, mais caras, em nome de uma defesa do meio ambiente, enquanto seus principais concorrentes, que estão na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, consumiram no passado muito mais energia de origem fóssil do que nós, e ainda hoje consomem muito mais energia
de origem fóssil em termos per capita, em termos totais, do que nós. Então, o Brasil não pode abrir mão de uma energia que tenha muito mais facilidade de promover o nosso desenvolvimento, né, em defesa de um pretenso de energias pretensamente mais amigáveis ao meio ambiente. Né? Acho que essa conversa contigo está sendo essencial, Fernando, porque eu entendo a preocupação dos ecologistas e, claro, todos nós somos simpáticos às questões ecológicas, à causa ecológica, à causa ambiental. E a gente teve um governo predador durante 4 anos que trouxe esse tipo de argumento, dizendo o seguinte: olha, explorar minérios na área dos Yanomamis se justifica porque nós precisamos de desenvolvimento e não de terra indígena. Então, eu entendo que esse comportamento predatório, esse comportamento absolutamente condenável do Bolsonaro, trouxe um trauma para a nação. Eu queria, depois que o Fernando falar, eu gostaria de retomar o assunto para que você deixasse absolutamente clara a diferença entre uma exploração predatória, como a exploração de ouro, que contamina rios, tudo isso, com a exploração de petróleo, que como você falou, está naquele tripé de ser confiável, abundante e perpétua. Não lembro se foram esses exatamente os termos que você usou, mas eu acho que é mais ou menos esse o tripé que você estava dizendo da energia. Mas o Fernando, quando entra, é porque tem perguntas da audiência para você. Vamos conversar com a nossa audiência. Vamos lá, Fê. Sim, temos sim. Primeiro aqui, eu vou direcionar, porque ele tem horário. O Antônio Vasques pergunta o seguinte: por que a Marina não fecha a Vale pelas 2 maiores catástrofes mundiais em Minas Gerais pela destruição de milhares de quilômetros quadrados em Carajás? Fecha a Vale Marina. Ela não tem esse poder, né, de fechar a Vale, gente. Né? Mas se você quiser comentar... A Alessandra Nóbrega: se destruir a vida marinha longe do continente, tudo bem? Alessandra Nóbrega: exploramos, destruímos e depois vendemos tudo para os árabes e o Brasil se ferra de novo. Enquanto não destruírem a Amazônia, não vão sossegar. Desculpa, Antônio Vasques... Eu acho que essas perguntas foram feitas no começo do programa. Não. Não são de agora. São deles. Os do começo... Já deixou absolutamente claro que não é esse o projeto, mas, de qualquer forma, ninguém melhor do que o Felipe para defender isso. Desculpa, Felipe. O Antônio Vasques diz: a Petrobras, em 22, antecipou os dividendos de 2023. Por enquanto, são apenas esses os superchats, com mais de 300 pessoas. Vão pingando, gente, que faltam ainda 495 pingos. Quem puder dar um membro de presente, faltam 4 membros. São essas as intervenções até agora. O que você quer dizer é que falta tudo, né? Porque se a meta é 500... Não, a meta é 600, já foi 106. É 600? Bom, já foi 106. Estamos indo bem. Mas ainda não temos autossuficiência em dinheiro para conseguir ir de boa. Felipe, você já respondeu parte dessas questões, mas você vê que elas são muito importantes. Eu gostaria que você abordasse novamente, por gentileza. Sim, porque assim, a gente tem que analisar essa questão de uma maneira racional, quer dizer, uma maneira sóbria, quer dizer, a gente não pode se deixar levar pela emoção, quer dizer, porque, assim, a defesa do meio ambiente, a defesa dos corais, a defesa da vida marinha, ela é cara para todos nós, pô. Não tem a dúvida que é praticamente um senso comum, não há necessidade de se reforçar que é necessário defender a vida marinha. É claro que é necessário, mas é necessário defender a vida humana, né? E a atividade econômica, ela é essencial para que a vida humana seja defendida, quer dizer, o ser humano tem que saber lidar com a natureza de uma forma tal que ele a preserve, mas que ele atenda aos seus interesses. A gente não pode simplesmente negar a realidade que o Brasil não consome energia em quantidade suficiente. Então o Brasil precisa consumir muito mais energia, porque isso é correlacionado. Você compara os países, compara a IDH, faz um gráfico. Índice de desenvolvimento humano versus consumo per capita de energia. Você vai concluir o quê? Os países que têm maior índice de desenvolvimento humano precisam necessariamente consumir mais energia por pessoa. Esse é um fato concreto da história aí do desenvolvimento das civilizações,
dos países, né? Então, contra isso não tem como você negar. Agora, assim, a gente precisa fazer isso de uma forma responsável, né? Me permita só uma pergunta, desculpa a interrupção grosseira, Felipe. O que você está dizendo é o seguinte: esse consumo não é apenas no deslocamento de pessoas, não estamos falando em consumo apenas de automóveis, você está falando de consumo para gerar empregos na indústria. Quer dizer, o petróleo ele movimenta não só a indústria automobilística, ele não garante só a mobilidade urbana. Você está falando também de investimento em indústrias, tudo isso, ou não? Onde é que está o grande consumo de petróleo para que nós tenhamos esse aumento de forma a gerar empregos? Explica isso um pouquinho mais de detalhe para a gente. Sim, sem dúvida. A energia ela é usada para transportar pessoas, para transportar mercadorias, né? Todo tipo de mercadoria, né? E para a atividade humana. Quer dizer, você na construção civil, você usa muita energia. Cimento, areia, isso basicamente é energia. Né? Concreto, né? Tudo isso para ser produzido demanda muita energia. Os metais, o vidro, ligas metálicas, né? A indústria, né? O funcionamento da indústria, a construção da própria indústria também demanda estruturas e materiais que, para serem fabricados, demandaram muita energia, tem muita energia incorporada neles ali, né? Então, os países que alcançam melhores níveis de desenvolvimento humano precisam necessariamente consumir mais energia. São países que precisam ter indústrias, né? Indústria de base, indústria de transformação, indústria de agregação de valor, os fármacos, a indústria química, a indústria metal-mecânica, todo o segmento industrial demanda muita energia. Né? Agora, então, por favor, só para eu entender isso, quando o Lula e o Alckmin falam em reindustrializar o país, em tornar o país menos dependente de commodities, você só promove essa reindustrialização com o uso intenso de combustível fóssil, e daí a tua declaração de que é necessário elevar o consumo de combustível para gerar condições para essa reindustrialização que está sendo pleiteada, é isso? Sim, o Brasil pode dispor de energia abundante e relativamente barata, porque tem a Petrobras, que pode se alinhar ao desenvolvimento nacional, quer dizer, uma política pública, inclusive as políticas da Petrobras, políticas de investimento, políticas de preço, políticas de conteúdo nacional, todas as políticas podem estar alinhadas a um esforço de substituição de importações, né, de industrialização, né, e isso já foi feito no passado, quer dizer, o Brasil de 1930 a 1980 crescia a taxas chinesas, quer dizer, e a Petrobras, quer dizer, pode ser uma das locomotivas, né, para essa industrialização, para a substituição de importações, né, para a produção de petróleo no Brasil. Quer dizer, o país que se desenvolve não é o país que produz muito petróleo, exporta petróleo cru por multinacional estrangeira. Um país que se desenvolve é um país que produz, sim, você tem oportunidade, você tem o recurso, né? Você tem o petróleo, no caso, que se desenvolve aquele que produz o petróleo, mas que agrega valor ao petróleo, usa o petróleo dentro do próprio país. Eu até entendo que deveria ser proibido ou limitado severamente, através de taxação, a exportação de petróleo cru do Brasil. Porque exportar petróleo cru pela Shell não vai trazer nada de bom para o Brasil, salvo alguns impostos ali que são pagos, mas vão ser consumidos pela dívida pública e não vão deixar nada para o país. Quer dizer, agora, você produzir o petróleo e você fazer políticas para que você use esse petróleo no país, agregue valor a ele, produzindo, né, bens, serviços, né, no país, agregando valor, tendo produtos com maior valor agregado que possam ser consumidos no próprio país ou exportados, né, substituindo importações, conteúdo nacional alto, demandando empregos em quantidade, mas também em qualidade, né, empregos qualificados, né? Então, isso sim pode fazer o Brasil se desenvolver, mas para isso acontecer precisa de um projeto, né? Precisa de um plano de governo, precisa alinhar a Petrobras dentro de um plano maior, que é um plano que visa o desenvolvimento nacional de uma forma soberana, né? Enfrentando interesses estrangeiros, interesse do capital financeiro, que certamente não vai ficar satisfeito com nenhuma dessas medidas, né? O dito mercado, vai se levantar através da mídia corporativa, que são seus porta-vozes, né? Através dos seus aliados aí, que são diversos aí na classe dominante brasileira, né? Certamente eles vão se levantar, mas eles têm que ser enfrentados. Se você não enfrenta esses interesses que são antinacionais, você não vai conseguir nunca fazer com que esse potencial brasileiro seja realizado. A gente vai ser sempre um país com potenciais enormes e nunca realizados.
Felipe, respeitando o teu tempo, eu sei que você tem mais 10 minutos com a gente, eu gostaria que você falasse rapidamente sobre a questão da paridade de preço internacional, essa redução que foi feita agora, que você estava me explicando nos bastidores, que não foi feita ainda, ainda não se abriu mão da paridade de preços. Me explica um pouco o que é que está acontecendo com o preço do petróleo, por que é que houve essa redução e se ele poderia ser maior, se houve essa política que muitos economistas da Fundação Perseu Abramo sugeriram aqui que fosse feita uma bolsa compondo o preço do petróleo produzido no Brasil com aquele que necessariamente tem que ser importado. Respeitando o teu tempo, explica para a gente, por favor. Sim, o preço paritário de importação foi uma arbitrariedade, quer dizer, uma inovação que passou a ser adotado pela direção da Petrobras em outubro de 2016. Então, de outubro de 1953 até outubro de 2016, a política de preço da Petrobras sempre foi outra. A partir de outubro de 2016, se adotou o preço paritário de importação. O que é o preço paritário de importação? Você assume que todo petróleo e todo derivado que é consumido no Brasil, o preço desses combustíveis precisam ser um preço equivalente ao se esse combustível tivesse sido importado. Então, apesar do Brasil ter capacidade de produzir seu petróleo, ter o excedente, inclusive, que é exportado de petróleo brasileiro, ter refinarias que são capazes de processar, e já processaram, até 95% das suas cargas de petróleo com petróleo nacional. Esse petróleo que a gente está produzindo hoje, especialmente do pré-sal, que é extremamente compatível com as características das nossas refinarias. Apesar de também sermos capazes de produzir diesel, gasolina e os principais combustíveis nas refinarias brasileiras, né? A necessidade de importação, quando existe, dependendo do dinamismo da economia brasileira, se está crescendo mais ou crescendo menos, essa necessidade de importação para a gasolina não se verifica e para o diesel é residual, caso a gente ocupasse toda a capacidade de refino que a gente tem. Quer dizer, se a gente não deixasse as nossas refinarias ociosas, ocupassem elas na sua máxima capacidade, a necessidade de importar diesel é residual. Então, se você tem necessidade de importar, vamos dizer, até 5% do diesel que é consumido aqui, por que você precisa praticar o preço do diesel como se todo o combustível tivesse sido importado? A Petrobras tem condições de praticar preços mais baixos, né, abastecendo todo o mercado nacional de uma forma segura, como sempre fez, e ainda assim sendo altamente lucrativa, sem praticar esses preços. Na verdade, esses preços paritários de importação beneficiam a cadeia dos importadores, que passaram a ocupar até 30% do mercado brasileiro e deixaram as refinarias brasileiras na mesma proporção ociosas, né, até 30% ociosas. Então, os importadores que trazem o combustível que é produzido nas refinarias dos Estados Unidos, né, no Golfo do México, nos Estados Unidos, gasolina, diesel, até etanol de milho produzido nos Estados Unidos ficou viável de se trazer, né, ficou lucrativo de se trazer. O etanol de milho dos Estados Unidos em grandes volumes, quando a gasolina ficou muito cara, né? E, enquanto isso, o combustível da Petrobras perdeu competitividade, ficou encalhado na refinaria, teve que reduzir a carga das refinarias em até 30%. Então, essa política beneficiou os importadores, beneficiou as refinarias dos Estados Unidos, beneficiou as distribuidoras que competiam com a BR distribuidora, que era estatal, e que tinha ocupado até 30%, 40% do mercado e foi perdendo, né? Então, essa é a lógica dessa política. Recentemente, né, a direção da Petrobras anunciou que não ia mais praticar o preço paritário de importação, que ia alterar a política de preços, né? Ao mesmo tempo, anunciou uma redução de preços. O que a gente fez, né, tem um artigo que eu publiquei logo em seguida a essa declaração, essa redução dos preços, que eu mostrei para o diesel, é que essa redução dos preços praticados pela Petrobras não foi suficiente para deixar de praticar o PPI. Na verdade, o que havia antes desse anúncio, né, e dessa redução dos preços é que o preço do diesel estava alguma coisa da ordem de 15% mais altos do que o preço paritário de importação. Então, na verdade, houve uma redução e um ajuste do preço do diesel ao próprio PPI. Então, o que a gente defende é que existe a necessidade de se reduzir ainda mais para que você não pratique o PPI, você poderia praticar preços ainda muito mais baixos do que se tem hoje, sendo praticados pela Petrobras. Então, se anunciou o fim do PPI, mas na prática o PPI ainda está sendo praticado, porque o preço é o equivalente a esse, né? Está relativamente alto. Houve reclamações, se pegar mais 5 minutinhos, juro que eu te libero na hora. Houve reclamações que esse comunicado... Renzo, desculpa te interromper, que ele precisava ficar 50 minutos,
já tem 57, e o Marcos do Show já está aqui nos nossos... Perdoa, Felipe, perdoa. Estamos abusando de você, que o papo é bom. Espero ter o privilégio de ter você aqui de volta, porque acho que a gente não esgotou o assunto ainda. Magnífica a tua explicação. Muito obrigado, meu querido. Você foi um entrevistado excelente. Obrigado pelo tempo que você aqui nos ofereceu. Desculpa ter abusado. Quando o papo é bom, a gente vai avançando. Obrigado, nada, eu que agradeço aqui a chance de conversar com vocês e fico à disposição para outras oportunidades. Eu posso, inclusive, passar, que eu me baseei aqui no que eu falei em 4 ou 5 artigos, né? Eu posso, inclusive, passar esses artigos para vocês, para que para o ouvinte ou para vocês, caso tenham interesse em ter mais detalhes desses pontos que a gente abordou, possam também ter acesso aos artigos, onde ali tem toda a fundamentação, tem as referências, tem os números, né? Quer dizer... Eu não sei, se ele tiver uma linguagem leiga, existe até a possibilidade de a gente publicar no site do DCM, claro que sim, para abrir a discussão. Eu acho importante, eu acho que alimentar a discussão é importante. Perdoa ter abusado da tua boa vontade, meu querido, mas é porque o papo estava bom e estava interessante. Me desculpe, meu. Nada, muito obrigado por me lembrar aqui da limitação de tempo. Obrigado, Felipe. Valeu, obrigado, até a próxima. Tchau. Obrigado.